Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar de dois livros de volume. Muita gente me pede literatura sobre volume, só que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem, então a gente tem que buscar lá fora. E esses dois livros, eles são referentes à análise técnica de volume e não a estrutura em si, conforme Richard Wyckoff faz sobre o volume, beleza? O primeiro livro é Investindo com Análise de Volume, escrito por Buffy Dormeyer. Ele foi escrito em 2011 e possui 22 capítulos, dos quais agora eu vou falar para você do que se trata. Então ele fala, o primeiro capítulo, ele fala sobre duas perspectivas de análise de mercado. No caso ele fala de análise fundamentalista e análise técnica. Ele fala da história da análise técnica, ele fala de análise de preço, análise de volume, força do volume no mercado, ler o mercado com volume como um livro. Ele fala de volume na tendência, padrões de volume, mensurar informações de volume, indicadores puros de volume, indicadores de volume intradiário, indicadores de volume intradiário osciladores. Ele fala aqui da média móvel ponderada pelo volume. Ele fala de indicadores de preço ponderado pelo volume. E um indicador que eu já postei aqui, VWMA, que é a média móvel ponderada pelo volume, foi criada justamente por esse cidadão aqui, pelo Buffy. Beleza? Ele também criou um MACD, um MACD ponderado pelo volume. Então vamos ver o que ele diz aqui. A análise de volume tenta se aprofundar nas tendências do mercado para ajudar a identificar mudanças dentro dos mercados. Investir com análise de volume, identificar, acompanhar e lucrar com as tendências, que no caso é o nome do livro, Investir com análise de volume, identificar, acompanhar e lucrar com as tendências, apresenta uma perspectiva esclarecida sobre o papel do volume, não apenas em termos pragmáticos, mas também em termos de apreensão da lógica subjacente de como e porquê. O premiado analista técnico Buffy ensina métodos avançados para analisar a relação do volume com os movimentos do preço e a evolução das tendências do mercado. Beleza? Então esse daqui é o primeiro livro. O próximo livro é o The Trader's Book of Volume, o guia definitivo para negociar volume. Na sua contracapa, a contracapa foi escrita por Greg Morris, autor do livro Padrões de Candlestick Explicado, e de um outro livro ali também. Beleza? Seu nome é Mark Leibovitz e esse livro também foi escrito em 2011. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o autor fala sobre as peculiaridades de volume em si, vai falando de tendência, vai falando de surgimento do volume, vai falando de base do volume, vai falando de notícia, ruído, tudo relacionado à forma de volume, padrões de volume, tendência, ele vai falando. E na parte 2 é a parte que ele separou para falar somente de indicadores. Então ele fala de indicadores de volume, osciladores. É na parte 2 que ele vai explicando sobre indicadores, beleza? Esse livro tem menos capítulos, são 11 capítulos, porém tem mais páginas. Fui!